Conheça nossa empresa. Aqui semeamos conhecimento para um viver de qualidade e bem-estar. Estamos em constante investimento em soluções que agreguem valor para você, sua família e negócios. Conheça nossas soluções. Cursos de capacitação em psicanálise, grafologia e psique da infância. Mini-cursos, grupos de estudo e palestras da mais alta qualidade. Tudo isso suportado por uma estrutura completa, com projeto pedagógico, ambiente virtual de aprendizagem, professores especialistas e certificados de conclusão e participação. Conheça também o Bela Vita Empresarial, com soluções para empresas e escolas, na área da educação socioemocional, liderança humanizada e comunicação assertiva. O Espaço Bela Vita também está engajado em projetos sociais que promovam o bem-estar emocional das pessoas. Saiba mais acessando nosso site. Vem com a gente, faça parte do time de alta performance que alcança grandes realizações. A construção emocional na infância. Os principais transtornos da infância na contemporaneidade, como transtorno de ansiedade de separação, medos, fobia social, ansiedade generalizada, depressão, transtorno de conduta, mutismo seletivo e transtorno do pânico, têm sua origem quase sempre dentro do círculo familiar. As crianças estão cada vez mais medicadas e passando por grandes dificuldades cognitivas, emocionais e comportamentais por causa desses transtornos. Muitos pais e tutores já não sabem o que fazer diante desse cenário. O que vai acontecer quando se tornarem adultos? Serão inseguros, dependentes, imaturos, narcísicos? A construção emocional na infância, de acordo com a psicanálise, envolve uma interação complexa entre as experiências emocionais da criança, as relações interpessoais e os processos psicológicos inconscientes. Essa compreensão é fundamental para ajudar os indivíduos a resolverem conflitos emocionais, promover relacionamentos saudáveis e alcançar um maior bem-estar psicológico ao longo da vida. Hoje um tema que vamos tratar aqui que com certeza vai render muito, mas muito assunto. Afinal de contas, vamos falar das nossas crianças, da emoção das nossas crianças, da psique das nossas crianças. A quantidade de crianças e pré-adolescentes, adolescentes que estão passando por processos terapêuticos, estão passando por uso de medicações psiquiátricas em geral, cresce assustadoramente, do mesmo jeito que também cresce bastante o número de suicídios já entre os pré-adolescentes. Boa noite, Cris, seja bem-vinda ao segundo dia da Semana da Psicanálise promovida aqui pelo Espaço Bela Vita, em comemoração, lógico, ao aniversário do Freud. Seu boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Eu costumo dizer que é um prazer sempre, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente faz aquilo que a gente ama, quando a gente faz aquilo que a gente se identifica, é sempre muito gostoso compartilhar com as pessoas. Então, sejam todos bem-vindos nessa semana da psicanálise, nessa semana onde a gente está trazendo muito conteúdo, um bate-papo bem bacana sobre aonde a psicanálise reflete no dia a dia, né? O que a psicanálise ela agrega para a gente. E às vezes a gente não tem essa consciência. Então, essa é uma oportunidade de mostrarmos para todas as pessoas o quanto nós vivemos o dia a dia na psicanálise. Então, bem-vindos a todos nessa jornada do autoconhecimento aqui com a gente. Muito bem. Fala um pouquinho, então, você já falou, né? Mas vamos pontuar um pouquinho mais sobre a importância dessa ênfase na psique da infância. Nós sabemos que tudo que acontece ali nas fases do desenvolvimento psicossexual, segundo Freud, ou psicossocial, segundo Erik Erikson, tudo que vai acontecendo lá nos primeiros estágios da vida, desde lá de bebê, quando nasce, fase oral, fase anal, fase fálica, complexo de Édipo, complexo da castração, a chegada do superego, e depois a latência, vai acontecendo a latência e vem a puberdade.
a gente sabe que o acúmulo de experiências nessas fases pode entregar um adulto com muitas questões emocionais para resolver, uma estruturação de personalidade bastante complexa, bastante problemática em alguns casos. Então, por que é importante ter essa atenção, Cris, para o desenvolvimento psicossocial, desenvolvimento emocional da criança? Você acha que a gente está vivendo num tempo em que as crianças estão adoecendo mais? Logo na abertura eu estava dizendo aqui a quantidade assustadora do uso de remédios para crianças e também de terapias para crianças em geral. O que você tem a dizer sobre isso, Cris? É, primeiramente eu sou mãe, né? Tenho duas filhas, então naturalmente eu percebo a importância de ser falado sobre esse assunto, porque quando eu fiquei grávida a primeira vez, a Unimed ela fornece, né, um curso de gestante, um curso para pais, onde você vai em alguns encontros e aprende, né, sobre a primeira experiência, o trocar, você aprende sobre o amamentar, você aprende sobre algumas inseguranças. Se o pai for acompanhar a mãe no parto, ele precisa passar por esse cursinho, né, para entender como que vai ser a cirurgia, onde ele fica, onde ele não fica. Então ali foi a primeira vez que eu tive um respaldo sobre essa experiência de ser mãe. E depois, quando eu comecei a estudar sobre a psicanálise, a gente vê a importância da psicanálise desde a concepção dessa criança, do bebê na barriga. A partir do momento que você é mãe, que você é pai, você começa a olhar para os seus filhos de uma forma diferente, porque você olha para você como adulto naquela criança que viveu algumas coisas, alguns conflitos internos na sua própria infância. Eu sempre deixo muito bem claro que nunca vão existir pais perfeitos. Nós não vamos ser pais perfeitos, mas nós podemos ser um pouco melhores mediante ao conhecimento, porque aprender sobre educação é uma coisa natural. Você aprende a ser grato, você aprende a falar obrigado, você aprende a respeitar o limite, né? A hora certa de falar. Isso é uma questão de educação. Mas e a questão emocional? São poucas as pessoas que sabem que a concepção emocional ela começa desde a barriga da criança, da mãe, na criança. Isso não é um assunto que é levado, por exemplo, para as escolas, na reunião de pais, para explicar como que o filho funciona. E tem uma coisa, uma condição tão séria no momento que a gente está vivendo hoje, que nós estamos deixando de olhar para os nossos filhos, nós estamos deixando algumas responsabilidades passarem. Por quê? Por conta dessa aceleração do dia a dia, né? Por conta desse trabalho exagerado, exacerbado. Então, é um olhar que é importante nós termos, porque o nosso futuro vai depender disso. E se a gente não tiver essa atenção, ter essa energia depositada ali numa melhora, a gente não sabe como vai ser. Aliás, a gente tem estimativas, né? E elas não são as melhores. Verdade, verdade, Cris. Realmente não são estimativas, não são as melhores, até porque muitas pessoas elas acabam não sabendo muito como lidar com as crianças. É certo que nós vivemos num tempo chamado de pós-modernidade, onde temos a sensação de uma temporalidade muito encurtada. A gente está sempre reclamando disso, como o tempo passa rápido, a semana passa rápida, e a gente tem essa percepção mesmo. Olha só, a gente já está quase no meio do ano, e parece que o ano começou ali 2 semanas atrás, já estamos aqui invadindo o mês de maio. Então, essa percepção de tempo que vai passando, parece que também rouba muito tempo de qualidade dos pais com os filhos. E às vezes esse ambiente saudável para criar uma criança, um filho, uma filha, acaba não sendo saudável porque os filhos muitas vezes vão para os seus aparelhos eletrônicos, eles vão ficar ali distraídos com aquilo dentro dos seus próprios mundos, e aí a gente fica com uma certa sensação de que as fases do desenvolvimento elas não terminam direito, então elas terminam muito mal, se tornam muito tardias. A gente vai ter, por exemplo,
exemplo de crianças que têm lá 5, 6 anos de idade e às vezes se comportam como crianças de 2 anos de idade. E pode ocorrer, lógico, o contrário, né? Um certo amadurecimento precoce. E a gente percebe também, por conta desse, talvez dessa presença de qualidade, tempo de qualidade com os pais, como vai, de certa forma, infantilizando o adolescente, tanto é que hoje a Organização Mundial de Saúde já considera, já faz tempo isso, aliás, né, considera a adolescência um fenômeno social que se estende até 24, 25, 26 anos de idade. Ou seja, se com 26 anos de idade uma pessoa ainda é considerada adolescente, com 15, 16, quem sabe não é uma baita de uma criança, um crianção, que às vezes está extremamente vulnerável, não conseguiu desenvolver a complexidade das relações, não consegue tomar atitude sozinho, na escola também muito fragilizado, aí vai para o primeiro emprego ali, também não consegue suportar a pressão, são crianças que muitas vezes elas não são expostas às frustrações da vida, ou seja, existe uma complexidade enorme, talvez porque falta um pouco aí, ou quem sabe falta muito de tempo de qualidade dos pais com os filhos. Porque o mesmo fenômeno que os filhos têm dessa temporalidade rápida de uso de aparelhos eletrônicos, e os pais também mergulhados nessa questão toda de aparelho eletrônico, parece que ninguém tem tempo para ninguém. A criança, às vezes, não encontra um espaço de fala na família, ela não encontra... E, às vezes, essa criança quer atenção e o pai, a mãe está extremamente irritado, porque também já teve um dia cheio, um dia atribulado, aí a criança tem demandas e também ninguém tem mais paciência, está todo mundo cansado. Ou seja, Cris, eu dei uma viajada aqui, mas a gente está vivendo um caos, você Não, não tá acha? Um ótimo. caos. Não, é exatamente isso. Você foi falando, eu fui anotando algumas coisas, porque eu gosto de. Eu sou muito de pontos, né? Então eu pego um ponto, aí eu falo sobre aquilo, e assim, quando você começou a falar desse mundo, né, da pós-modernidade, é o que eu falo sempre. O que que acontece? Todos os pais que vão educar os seus filhos, eles vão educar com a base pelas quais nós fomos criados, pelos nossos valores, pelos nossos princípios. O caráter de uma criança, ele é construído e a partir do momento que ele está consolidado, ele não vai mudar. O que muda são alguns comportamentos que a gente sabe. Sempre ouvi falar que a criança ela sabe como pegar a mãe e o pai naquela malícia, né? Naquela malandragem da criança, Ela vai no naquela ponto fraco, né? manipulação, o ponto fraco, É. isso, dos pais. Elas sabem, isso a gente sempre soube. Só que o que que acontece? Por que que eu penso que hoje está muito difícil educar os nossos filhos? Primeiro, talvez essa geração aqui que nós estamos vai ser a única geração que vai passar por várias mudanças no desenvolvimento da sociedade. Então, se a gente parar, por exemplo, quando eu era criança, meu pai tinha televisão, tinha uma televisão colorida, mas muitos não tinham televisão colorida, por exemplo. Tinha televisão preto e branco. E eu penso que não foi muito tempo antes, porque na casa da minha mãe, do meu pai, tinha a televisão colorida e tinha aquela televisãozinha pequenininha que tinha um rádio junto, né? Que você Sei, carregava a televisão. sim. Então, isso era o máximo, você ter uma televisão colorida, uma televisãozinha com rádio portátil. Depois disso, as televisões foram se modernizando e aí nós tivemos o telefone. Quando a gente descobriu o telefone, eu lembro que assim, meu pai pegou, por exemplo, um ano de férias dele para comprar uma linha telefônica. A gente conversa com o pessoal aí, vendiam terrenos para comprar uma linha telefônica. E aí, depois do telefone, a gente teve o fax. Gente, o fax. Pô, aquilo para entrar na cabeça da pessoa, que você passava um papel e saía lá do outro lado, o mesmo papel, o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, era inimaginável. Aí depois disso, nós tivemos o computador. Depois do computador, nós tivemos os celulares. Aí nesse meio tempo, entre os computadores e os celulares, foi tendo a internet, onde a gente usava a internet de madrugada, porque era uma fortuna, tinha que Sábado depois desconectar das do 2 da telefone. tarde. É,
Você desconectava do telefone, conectava na CPU do computador, né? Do É. Intelbras. E aí você usava lá, e aí você tinha que ter aquela internet de escada. E aí a gente conheceu a internet. Aí a internet veio. Aí veio os smartphones. Hoje a gente já vê a internet numa realidade virtual, numa meta, né? Como que fala? A realidade virtual, a meta física, né? A meta. Ai, meu Deus, fugiu da cabeça. A Metaverso. realidade virtual. Metaverso, Metaverso, isso. realidade virtual, inteligência artificial, nós temos tudo hoje. Agora imagina, eu sou mãe. Eu cresci sem saber o que era telefone. Eu só tinha televisão. Aí os meninos, né, tinham videogame, Atari, os mais moderninhos, o PlayStation, mas tinha o Atari. Eu lembro que meu irmão e eu jogava Atari. Então isso era o máximo do máximo. Aí como que você hoje, com a referência sobre educação que você teve, sem nada disso que tem hoje, você vai educar os seus filhos? Eu lembro que teve uma festa que eu fui com a minha filha, ela era, acho que ela tinha uns 5 aninhos, mais ou menos. Ela era bebezinha. E a gente foi no aniversário, num buffet infantil, que tem 500 milhões de brinquedos. De repente ela veio triste, cabisbaixa. Eu falei, o que que aconteceu, Lorena? Ela falou, ai, mãe, todas as crianças estão com celular e eu não tenho celular. Aí ela falou que as crianças não deixavam ela chegar lá perto, porque ela não tinha celular para compartilhar os que estavam vendo, que estavam assistindo, enfim. Ou seja, ela meio que foi excluída do buffet porque ela não tinha o celular. E aí você, como mãe, você vai falar assim: bom, eu vou deixar minha filha se sentir excluída dentro de um ambiente? Eu não vou dar o meu celular para ela ir lá e fazer o relacionamento interpessoal dela? Como que eu lido com isso? Porque É. na minha percepção, isso é errado. Só que eu tenho Aham. uma sociedade que está trabalhando isso com naturalidade, com normalidade. Então, olha só o quão complexo é a gente educar os nossos filhos com base em tudo aquilo que a gente aprendeu, É. não é? Imagina o conflito que os pais não têm para poder trabalhar essa questão da educação. E não faltam vozes, né, Cris? Nesse tempo, talvez lá em outros tempos, em outras gerações, os filhos estavam muito mais atentos à voz dos pais do que nos dias de hoje, né? Hoje são muitas vozes, são muitos influencers para todo tipo, para todo gosto, em todo tempo. E isso tudo vai formatando bastante a mente dos jovens, das crianças em geral. Então, hoje, né, nós chegamos num tempo nessa nossa contemporaneidade, de percepção de tempo esvaziado, muito rápido, com uma imensidão de vozes, muitas dessas vozes vindas da tecnologia, dos celulares, da internet em geral, de todo o acesso hiperconectado, que faz com que certas doenças também comecem a aparecer nas crianças. Dificuldade cognitiva, dificuldade de sono, irritabilidade, um certo descontrole na fala. Inclusive, para quem conhece, existe uma síndrome chamada síndrome de Tourette. Essa síndrome de Tourette, ela se manifesta tanto no corpo através de uma série de tiques nervosos, manias, que pode ser confundido em algum momento até com alguns sintomas do autismo, mas também a síndrome de Tourette também se desdobra na fala. Então, é um vocabulário muito assim, solto, muito sem compromisso, às vezes muito ofensivo das crianças também, dado ao extremo uso da tecnologia e do acesso direto. Fora conteúdos impróprios também para a idade das crianças, que não há nenhum filtro na internet, muitos pais sequer sabem que existem filtros. Ou seja, parece, então, Cris, que os pais, se de um lado querem tentar educar, também não acham muita forma de fazer e acaba concorrendo nessa educação com uma mídia absolutamente à disposição, disponível para as crianças, com tudo quanto é jeito. Muitas ofertas que vão, de certa forma, desenvolvendo, se a gente pensar aqui num segundo ponto, para além do ambiente saudável agora, mas pensar no desenvolvimento da personalidade da criança,
toda essa oferta de conteúdos digitais nas plataformas vai desenvolvendo a personalidade da criança. E nós sabemos que nas estruturas clínicas, na psicanálise, nós temos lá neurose, perversão e psicose. Não é difícil já encontrar crianças com surtos psicóticos. A gente vai olhar isso na escola, crianças que surtam assim, ficam agressivas, jogam coisas, batem no amiguinho, dá um trabalho, começam a gritar, sabe aquele surto psicótico, a gente pensa, puxa vida, o que está acontecendo com a personalidade dessa criança? Será que é só a falha dos pais? Ou será que esse nosso mundo contemporâneo hiperconectado está atrapalhando também aquelas fases tão tradicionais do desenvolvimento, especialmente a criança em idade escolar, que já está ali numa fase de complexo de Édipo, latência, essas fases tão críticas, tão importantes, que vão levar depois a experiência para a adolescência. A gente já vê personalidades de crianças assim, tendo surtos psicóticos importantes. E aí pega a criança, o que faz? Dá uma Ritalina para ela, dá um remédiozinho, dá um calmante, vai colocando um monte de coisa. E como bem disse aqui a Renata no nosso chat, os pais também precisam compreender o desenvolvimento da personalidade. Imaginar que as crianças não são as tartarugas, que nascem e já está pronta para nadar. Não é que nem o tubarãozinho lá que sai lá e já sai mordendo todos os outros peixinhos. Né? A girafa que já nasce em pé correndo. Crianças não, elas não têm isso, elas precisam ser educadas, precisam do carinho, precisam do aconchego dos pais, precisam da educação, da firmeza. E aí, Cris, o que a gente faz com as personalidades infantis já surfando com psicoses importantes na sociedade? Primeiro, que a gente tem que ter uma consciência muito grande de que muitos pais falam assim, ó, eu não vou fazer para o meu filho o que o meu pai fez para mim. Até um certo ponto, isso é muito legal, porque a gente sabe hoje que a criança, o adulto de hoje, ele é desenvolvido muito pelas condições infantis ao qual ele foi estabelecido, ao qual ele foi envolvido, ao qual ele foi educado e criado, constituído. Porém, o que que acontece? A gente tem que fazer a seguinte questão: se hoje eu sou o que eu sou, é também por conta de muito do que eu passei. Mas o que eu passei que me deixou me tornar essa pessoa forte, essa pessoa mais resistente a grandes conflitos, a mudanças? Porque muitos adultos podem falar assim, Cris, mas eu não sou tão forte assim, eu não sou tão resistente. Mas comparado a essa geração que está vindo, essa geração está muito mais frágil emocionalmente do que nós, como adultos. Então, quando eu olho para isso, eu tenho que compreender o seguinte: a criança, ela tomou um papel fundamental dentro da sociedade. Eu entendo que hoje a criança, ela é construída, ela é constituída, tudo ali até os seus 7, 8 anos de idade. Só que eu não tive uma linha de equilíbrio. Essa criança, ela foi colocada num pedestal, num olhar tão importante, que ela anulou a hierarquia dos pais. Ela se colocou, esse conhecimento, ele tomou uma proporção tão grande que colocou a criança num lugar onde nada pode ser interferido nela, onde nada pode ser tocado, onde nada pode ser colocado como algo que vá prejudicar a criança. Só que esquecemos do limite, porque é importante sabermos que existe hierarquia, é importante sabermos que existe limite, que os limites têm que ser pré-estabelecidos para essa criança, porque se esses limites, essa hierarquia, ela não acontecer, nós vamos sim criar sintomas, nós vamos criar conflitos, nós vamos criar traumas e desenvolver futuros transtornos nessa criança. Porque ali na primeira fase, todo bebê, toda criança, ela já tem aquela sensação da onipotência. Todos os bebês, eles passam pela situação daquele narcisismo primário, daquela coisa que eu faço e eu tenho. Se isso continua por uma vida sem ser colocado os limites, sem que ela entenda a sensação de espaço
e tempo, eu vou sim estar instalando ali um possível transtorno na vida dessa criança. Então, às vezes, os pais, eles se perdem nessa colocação de que eu vou fazer para os meus filhos ou para as minhas filhas o que os meus não fizeram para mim. Só que a gente está esquecendo a questão principal, que é, primeiro, o amor. O amor, ele move montanhas. A gente sabe que olhar para uma criança, amar essa criança, ela se sentir amada, protegida e cuidada, é um dos pontos principais. Depois nós vamos ter também a questão dos limites, a questão da criança entender que ela não é a dominadora, ela não é dominante naquele ambiente. Quantos pais a gente já não viu, por exemplo, que a criança, de repente, ela está dormindo, ou chega visita, ou chega alguém, ninguém pode nem abrir a porta, ninguém pode falar nada, porque a criança está dormindo 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. Ou seja, não é mais a criança que tem que se adaptar ao ambiente dos pais, é os pais que têm que se adaptar ao ambiente onde essa criança agora está. E como que eu vou trabalhar isso depois? Porque essa criança ela vai crescer. Enquanto ela é bebê, você consegue controlar, você consegue adaptar, mas vai chegar um momento que essa criança ela vai ter as vontades próprias, ela vai ter os desejos próprios dela. E como que você vai fazer? Se você criou um ambiente onde ela controla tudo, onde ela domina tudo. Então, quando a pergunta veio aí, os pais precisam ser cuidados, os pais precisam ser ajudados, indispensavelmente no momento de hoje. Não dá para você, por exemplo, levar uma criança, um adolescente para terapia se esses pais não estiverem em terapia. É um trabalho em família, é um problema familiar que precisa ser resolvido. Quantos anos eu trabalhei com adolescentes e crianças que só eles faziam terapia e quando voltava na semana seguinte, no mês seguinte, no tempo seguinte, as coisas nunca mudaram. Por quê? Porque esses pais não tiveram esse apoio, esses pais não tiveram esse cuidado com eles como pais para com seus filhos. Então, essa questão que trouxeram aí, ela é importantíssima. Os pais precisam dessa manutenção. Os pais também precisam desse olhar e desse cuidado, porque hoje a gente entra em conflito, porque a gente não sabe o que fazer com tanta informação, com tudo isso que as mídias, a internet colocam para gente. Verdade, Cris. E você estava falando lá do narcisismo primário, lá no começo, né, que a criança, muitas vezes, ela tem essa presença de majestade, de fato, e ela acaba capitalizando tudo ao redor dela mesmo. Os pais fazem tudo, eles entram até em pânico, dependendo da situação, e depois essa criança vai crescendo e aqueles limites tão importantes que têm que ser dados não são dados. E a gente sabe que as estruturas clínicas de neurose, psicose e perversão, elas vão se instalar ali no que acontecer naquela fase do amor objetal, ali naquela fase do Édipo, na fase em que precisa aprender, os pais precisam aprender a dizer não. Precisam aprender a frustrar uma criança. Não no mau sentido, não de forma negativa, mas de forma pedagógica, para a criança entenda que existem limites, de certa forma. Precisa de limites. Muitas crianças são criadas sem limites. Às vezes, ocorre em ambientes em que elas têm interação social, como escola, creche. A criança vai lá, ela apronta, faz arte, bate no amiguinho, grita, joga as coisas. O pai é chamado na escola e o pai e a mãe são chamados na escola, eles dão assim escândalos na escola, dizendo que é culpa da escola, que a escola que não está sabendo manejar o comportamento da criança. Não, mas que essa criança não faz isso em casa, como é que ela está fazendo aqui? Ou seja, os pais não conhecem nem os próprios filhos, não sabem o que eles estão fazendo. É bem aquilo que você trouxe mesmo, assim, aquilo que eu não tive, eu quero dar agora para os meus filhos. Aquilo que foi uma restrição para mim, eu não quero que haja restrição para os meus filhos. E hoje não, hoje parece que tem tanta coisa e ao mesmo tempo nada disso parece ser suficiente para gerar autonomia, para
dá essa perspectiva do limite, até aqui eu posso ir, não posso ultrapassar desse ponto. Então, crianças criadas como se fossem verdadeiras donas do mundo de tudo, sem a perspectiva de frustração. E quando alguém frustra, ela reage. E quando ela reage, os pais não sabem lidar com essa reação frustrada e vão tirar satisfações daquele que frustrou a criança também. Mas a terapia não é para educar crianças. A terapia para crianças não é para suprimir o papel dos pais, muito ao contrário, é para tratar traumas, problemas, bloqueios que a criança tem e não dá para fazer de fato sem a ajuda dos pais, sem esse comprometimento dos pais. Porque entramos nesse nosso terceiro ponto aqui pensando no vínculo. Como fica o vínculo de uma criança que está passando por essas questões de falta de limite? Criança, muitas vezes, já em estado de confusão. Criança que não consegue fazer uma lição de casa direito, você dá uma atividade para a criança, daqui a pouco ela não lembra mais, ela não consegue ler, parece que falta compreensão. Essa multiplicidade de informações que a criança tem, às vezes não, ela não consegue processar tanta coisa. E às vezes lá para a lição de casa, para as tarefas do lar, aquelas coisas das dinâmicas familiares, ela fica extremamente deficitária. Por exemplo, que tipo de estratégias a gente poderia recomendar para os pais para que haja um fortalecimento ou a criação de um vínculo realmente fraternal, né? Um vínculo que vai produzir um bem-estar emocional para as crianças? Ao meu pensar, a primeira coisa é esses pais terem consciência de que são pais. Não importa se você trabalha ou se você não trabalha. É claro que eu vou, por exemplo, eu tive o privilégio de optar alguns anos atrás por uma profissão que me desse flexibilidade de tempo. Que nem, por exemplo, o que aconteceu essa semana. Ontem eu tinha muitos compromissos, por conta da nossa semana da psicanálise e tudo mais, mas a minha filha ficou ruim, minha filha ficou doente. Então, eu tive que abrir mão de muitas coisas para estar com ela, dia e noite, ao lado dela, sem separar dela um minuto. Agora, Cris, mas eu trabalho numa empresa, eu não tenho flexibilidade de tempo. Tudo bem, eu entendo perfeitamente essa questão. Só que a qualidade de tempo, ela se dá quando você está ali com o seu filho e você está com o seu filho. Você não está lá com o seu filho e está aqui com o celular. Você não está lá com o seu filho e quando ele está falando, porque eles testam, viu? As minhas, direto. Elas estão falando comigo, de repente eu tô até assistindo televisão, mas a cabeça está lá longe, né? Elas viram, elas falam assim para mim, mãe, você viu o que ele falou? Aí eu falo assim, nossa, que legal, né? E o que que ele falou, mãe? Aí você fala, cri, Ah, isso, eu, olha, vocês estão dando baile em mim, hein, galera? Então, esses filhos, eles vão testar a gente. Você trabalha, ok, mas quando você volta para casa, você tem que ter consciência que você optou por ter um filho. Você quis ter um filho. É uma responsabilidade afetiva que você também tem. Às vezes eu falo isso, parece até ser dura demais, mas é uma responsabilidade importantíssima, sua para com o seu filho e sua para com a sociedade. Porque essa criança ela vai sair ali no social, ela vai interagir com outras pessoas. E como vai ser essa criança ao interagir? Qual que é a referência que ela vai ter quando ela sai de dentro de casa e vai interagir socialmente, profissionalmente? Então, esses pais, quando eles estão dentro de casa, eles têm que ter essa atenção com essa criança também. Aí você vai falar assim para mim, que nem o filme da Hermínia, né? Que a monja pede para ela procurar um lugar tranquilo dentro de casa para meditar, e ela fala: não existe, não existe esse lugar tranquilo. Concordo, porque a gente está sempre atarefado. Mas estar com o seu filho, olhar para ele, ouvir, compreender, porque às vezes a criança ela chega para falar com a gente já perde a paciência. Até perder a paciência, ok, mas opa, peraí, nossa, não foi legal isso. Respira. Quantas vezes eu, como mãe, aqui em casa, a Lorena ou a Lara me chama e eu tô fazendo alguma coisa, ocupada, eu, ai, fala, fala logo, o que que você quer? Quando eu percebo isso, eu vou lá, eu falo, Lô, amor, desculpa, mamãe. É que eu tava tão ocupada ali fazendo o almoço, preocupada com o horário, que a mamãe foi um pouco ríspida com você. Você me perdoa? Isso não foi legal. Acabou, abraçou,
percebeu aquela sensação. Então, você estar presente com o seu filho ali, ele sentir que ele está sendo cuidado, que ele está sendo amado, que ele está sendo olhado, é importantíssimo. O Léo Freiman, né? Eu ouvi uma vez, há muitos anos, eu nem ouço um pouco mais eles, porque às vezes não dá tempo. Ele falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Uma criança, quando ela é vista como um vaso numa sala assim, ó, totalmente ignorado, ela vai desenvolver muito mais transtornos mentais e emocionais do que, de repente, uma mãe que está sempre ali pegando no pé, uma mãe que está sendo chata, uma mãe que está sendo ríspida. Porque mesmo nessa chatice, mesmo nessa rispidez, a criança está entendendo o seguinte: bom, ela está me olhando, ela está prestando atenção, ela está me vendo, ela não está sendo ignorada. Então, quando eu tenho uma criança que está sendo ignorada dentro de casa, eu tenho que olhar para esses pais e entender o que está acontecendo. Será que de fato eles estavam preparados para ser pai? Será que eles conseguiram caminhar nessa jornada do cuidado, do amor? A gente sabe que muitas teorias, né, ela vai trazer essa questão para a gente. Ô, Cris, você tocou num ponto que eu estava doido aqui para poder falar também. Polêmico, mas nós temos que falar sobre ele. Ainda hoje, no século XXI, quando dois jovens resolvem namorar, vão ficar noivos, ou vão se casar, ou então vão simplesmente juntar-se e vão morar juntos, normalmente já vem uma pressão social. E aí, quando é que vem o filho, a filha, quando é que vem a gravidez? Ainda serve muito essa pressão social para que essas pessoas tenham filhos. E às vezes, se elas não vão optando por não ter filhos, as pessoas começam até a olhar para elas com certo olhar de desconfiança. Será que tem alguma coisa errada? Será que não podem ter filhos? Então, ainda socialmente falando, há uma expectativa que as pessoas tenham filhos, mesmo que por algum motivo elas optem por não ter. E nessa pressão pode ser que muita gente vai ceder a isso, aí vem em cima do que você trouxe agora de pouco, não estão preparados para ser pais, e a gente ouve em clínica, não só uma vez, mas muitas vezes, pais e mães dizendo assim: olha, eu nunca sonhei em ser pai, eu não queria ser mãe, foi um susto para mim, que não necessariamente vem por uma frustração de ter engravidado, mas quase sempre sim, e que já gera ali uma rejeição já naquele ato. Ela está indo, esse casal, essa família está indo para uma gravidez, né, para ser pais, já desconfortável, já não vai bem. Então, aquela criança parece que ela invadiu um espaço deles ali, e a gente fala muito sobre rejeição. Quantas e quantas pessoas em clínica falam abertamente: eu sinto rejeição de meus pais, eu fui rejeitado, eu não tive meu pai, minha mãe nunca disse para mim eu te amo, nunca me pegou no colo, nunca me abraçou. Quem sabe não foi fruto, né, dessa pressão que depois ter uma criança e jamais assumir essa paternidade, essa maternidade, e daí não vai estabelecer relacionamentos, não vai ter vínculos afetivos. Então, se um dia o papel da mulher era ser uma geradora de crianças e o papel do homem era exclusivamente ser provedor, a sociedade, de fato, está muito diferente hoje em dia, mudou bastante. Hoje tem casos em que a mulher é a provedora, e qualquer estatística vai mostrar isso daí, isso não é achologia nossa, isso está escancarado na sociedade, né? E claro que todo esse trabalho ainda colocando uma criança no meio de uma dinâmica de um casal que não tem tempo, não tem condição, não quer, não está preparado emocionalmente, ou nem quer se preparar emocionalmente, acaba gerando crianças que vão ficar lá no cantinho, como um vaso na sala, com um celular na mão, e muitas vezes depois sendo encaminhada para um terapeuta consertar. E aí, Cris, o que a gente faz com esse quadro que é bastante complexo, com variáveis bastante complexas? É, realmente é um tema assim complexo, polêmico, mas eu penso o seguinte: eu sempre vou pensar que isso é uma cultura, é um assunto cultural.
Por quê? Se a gente for parar para pensar na questão da família, a família é uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque é através das gerações que o mundo vai acontecendo, é através, né, das gerações que crianças vão nascendo, famílias vão se constituindo. Então, ter filhos é importantíssimo. Só que nem você falou, o momento que nós estamos vivendo hoje, a posição da mulher, ela está um pouco, como que eu posso dizer, conflituosa. Por que conflituosa? Porque hoje a mulher ela está alcançando patamares profissionais que antes, há muito pouco tempo atrás, a gente não está falando de muito tempo, não, há pouquíssimo tempo atrás, eram inimagináveis para a mulher. Se a gente for pensar em toda a evolução da independência da mulher, votar, o anticoncepcional, uso de roupas, poder estar no mercado de trabalho, poder ter cargos compatíveis com grandes homens. Hoje a gente tem aí a diretora do Palmeiras, a Leila, que é uma das mulheres mais fantásticas em relação ao ramo dos negócios. Então, hoje a gente vê que as mulheres, elas estão buscando essa independência. Só que, ao mesmo tempo, as mulheres, elas estão deturpando ou talvez não sabendo lidar com a questão da função da mulher, o papel da mulher. E aí a gente vai entrar em muitos assuntos onde a gente poderia até abrir uma live para falar sobre isso. Por quê? Porque esse conflito ele é tão grande, ele é tão complexo, que eu entro até na esfera da somatização, da doença, né, É, emocional, o sim. câncer de mama nas mulheres, o câncer de ovário nas mulheres, o câncer de colo de útero nas mulheres, porque eu estou negando a mim mesma a minha própria função como mulher. Aí eu estou querendo mudar um posicionamento que ele vai, de certa forma, conturbar o que existe em mim de essência. Porque a mulher, ela pode navegar por esses mares, ela pode se descobrir nesses ambientes, mas ela não pode esquecer da real função que é uma mulher. Ela tem que ter cuidado, ela tem que ter amor, ela tem que ter amabilidade, ela tem que ter a delicadeza do cuidar da família. Então, quando eu entro nesse assunto, eu acho que existem muito mais coisas por trás para poder olhar. Eu já ouvi pessoas dentro do consultório falar que não gosta de criança, não quer ter filho porque não gosta de criança. Agora, imagina o quão difícil é, por exemplo, para um casal como esse ter filhos. Aí a gente vai lembrar muito, eu lembro muito no filme Precisamos Falar sobre Kevin. Aquele filme, ele retrata muito essa posição da mulher. Ali mostra o quanto ela nunca quis ser mãe, o quanto ela rejeitou aquela gestação, o quanto ela rejeitou aquela criança. E aí a gente vê todos os transtornos que a família vai passar, não só essa criança que vai nascer e que vai ser constituída. E olha só, como você trouxe aqui e comentou, tem pessoas, adultos, né, jovens adultos, às vezes, que falam, eu não gosto de criança. Bom, esse é o sintoma maior, penso eu, e até por observações clínicas, de que não teve uma boa infância. Provavelmente não teve uma boa infância e não quer, quem sabe, ter filhos, não gosta de criança, pelo medo de replicar aquilo que ele mesmo ou ela mesma não tiveram. É claro que é da natureza humana a procriação, vamos dizer assim, de forma bem biológica, né? A procriação, a perpetuação da espécie e tudo mais. Sabemos de toda a questão, a psicanálise trabalhou bastante os instintos, as pulsões, aquilo que vai fazer a manutenção da vida. E quando eu chego para um adulto e fala, não quero ter filhos, não gosto de criança, é um sintoma do adoecimento realmente das relações, dos vínculos. Porque que adulto não vai gostar de uma criança sem que eventualmente teve um trauma lá atrás, quando criança? Os jovens hoje, aqueles que falam que vão casar, já boa parte deles já vão falar assim, eu vou, mas não quero ter filho. Né? Porque talvez na experiência dele como criança deu muito trabalho, os pais não souberam manejar, ele não quer fazer a replicação, a perpetuação de problemas. Então, nada como cuidar bem das crianças para que cresçam adultos saudáveis, compreendam bem os seus papéis e vão seguir o curso natural da vida.
curso natural da vida. E a gente está num curso artificial da vida, né? É inteligência artificial para todos os lados. Falar de curso natural da vida é quase que politicamente incorreto hoje em dia, porque as pessoas vão perguntar o que é natural, né? A gente sabe o que é artificial, o que é natural meio que diluiu. Valeu, Cris, parabéns, obrigado. Só as palavras finais, então, para a gente ir embora. Eu realmente sou apaixonada por esse tema, onde envolve a questão da educação emocional da criança, né? Então, com base nisso, a gente desenvolveu um curso, né, da psique da infância para os pais, para que eles sintam segurança na hora de poder educar os seus filhos. A gente sabe que muita coisa está atrelado lá na época do desfraude, quando a criança ela vai fazer a transição, né, do desfraude. Então, assim, sabendo de tudo isso, eu tenho como propósito, eu tenho como papel e como responsabilidade ajudar esses pais a entender melhor sobre essas questões. Então, com isso, a gente montou, né? A gente tem disponível hoje um curso para os pais, para eles aprenderem sobre toda essa gestão, né, da construção da vida psíquica do seu filho, para que possa ter uma possibilidade melhor de futuro. Perfeitos não, não tem como, é humanamente impossível, mas às vezes a diferença na vida de um serzinho, de uma pessoa, vai fazer com que o nosso trabalho tenha valido a pena. Então, eu queria agradecer muito por essa noite, porque é uma oportunidade da gente falar sobre essas questões. Afinal, as crianças hoje elas estão acostumadas a servirem elas, né? E não de repente aprender a servir outras pessoas. E a gente tem que trazer esse conhecimento para os pais, para as professoras, para entender todo esse relacionamento infantil. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de falar isso, de poder expor, e para vocês acompanharem nas nossas redes sociais todo o desenvolvimento, as matrículas, as datas onde esses eventos vão estar acontecendo, para vocês terem essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre a construção emocional de uma criança. Muito obrigada e boa noite. É isso aí, pessoal. Obrigado, obrigado, Cris. Nos vemos então. Um grande abraço a todos. Obrigado por sua participação e nos vemos no Espaço Bela Vita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.